Eu queria que nós abríssemos nossa Bíblia no livro de Isaías. Quero orar primeiro. Senhor, fala conosco ainda pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, ministrar. Nós queremos ouvir do Senhor, ó Pai, a Tua instrução. Fala conosco, Pai. Que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire todo aquele que está ali, ó Deus, preocupado, preso. Queremos nos ligar, que a nossa mente agora esteja cativa ao Senhor Jesus. É nossa oração, em nome de Jesus. Isaías, vou te passar a referência já. Um dos profetas da Bíblia, um profeta provavelmente que mais falou a respeito da vinda de Jesus. E olha que isso foi em torno de 700 a 800, 680 a 765 anos antes de Cristo. Então, um profeta que falou muito a respeito de Jesus antes mesmo dele vir. Então, é aquele que falou Isaías 53, onde ele fala declarações a respeito de Jesus tão claras, escrito muito antes do Senhor Jesus vir. E nós vamos ver, então, alguns trechos do livro de Isaías, de uma experiência linda que ele teve. A primeira partezinha, antes de te falar onde é, ele começa assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. Onde que está? Daqui a pouco eu te falo. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías está dizendo assim: eu vi. O que você quer ver? O que você quer ver acontecendo na tua vida, acontecendo? O que você quer ver? Pensa um pouquinho. Eu gostaria de ver isso acontecendo. Eu gostaria de ver, ter essa visão. O que você gostaria de ver? Pensa um pouquinho aí. Fala que no ano do rei Isaías, o profeta Isaías diz: eu vi. E aí ele vai falar, vou falar o que ele viu. Mas o que você gostaria de ver? Está pensando aí? Está pensando? Então pega agora aí Isaías capítulo 6. Nós vamos ver que visão é essa que ele teve. Acredito que muitos de nós temos visões diversas. Algumas delas podem estar relacionadas ao seu trabalho, relacionado à sua vida, relacionado a uma questão pessoal, financeira, a um milagre que você precisa. Senhor, eu quero ver isso. E aí, tantas necessidades que você deseja ver, ótimo, são lícitas, não há nenhum problema. Mas o que será que Isaías viu e como que isso se desencadeou na vida dele? O que aconteceu com Isaías, desse grande profeta? O início do ministério dele aqui, ele não estava começando a ter essa experiência, e depois veio esse grande profeta. É o início da vida dele como um profeta. Ele viu algo. A partir dessa visão, então, mudou muita coisa a respeito da vida dele. Então, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi quem? O Senhor. Olha, diferença, hein? Você queria ver o Senhor? Quando eu falei, o que você quer ver? Foi isso que você falou? Eu quero ver Deus. Foi isso que você quis ver? Alguns aqui, talvez, não, eu queria ver um carro novo. Eu queria ver... Não, está dizendo que Isaías, ele viu uma coisa. A visão dele foi, olha, e que visão boa, hein? Ele falou, eu vi o Senhor. Eu quero ver Deus. Quero mais dele. A última música que a gente acabou de cantar, mais de Deus, não vou cantar não, porque não, mas que delícia. Eu quero ver o Senhor. E quando ele teve essa visão, o que aconteceu na vida dele? E a gente vai ver um pouquinho e conversar um pouquinho sobre isso. Eu vi o Senhor, como que ele estava sentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele, do Senhor, estavam anjos, serafins. Cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Olha a grandeza do Senhor e dos anjos. Olha a cena espiritual. E proclamavam então uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então, Isaías dizendo assim, gritei, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, sou alguém comum, estou vendo uma visão celestial tão grande, estou vendo uma coisa tão maravilhosa. Quem sou eu? Ai de mim! E vivo no meio de um povo de lábios impuros, uma situação, uma terra tão complicada. E olha, eu vi o rei. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos anjos, um serafim, voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar
com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías então disse, e eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, a maior visão que nós podemos ter, o maior desejo, o maior anseio que uma pessoa pode ter, é a visão da grandeza de Deus. Sabe quantas coisas nós desejamos? E talvez, por isso que em Tiago fala assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem pelos motivos errados para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Porque eu estou pedindo tanta coisinha que o Senhor diz: filho, tem coisa mais importante que eu gostaria de me revelar a você. E na hora que você tivesse uma visão, uma outra dimensão daquilo que é eterno, da minha grandeza, isso bastaria. A nossa maior visão deveria ser essa. E sabe, tem um grande perigo de muitos que às vezes já andam com o Senhor há algum tempo, já começam a ter experiências com o Senhor, já conhecem ao Senhor, e os anos vão se passando, e continuamos a servir ao Senhor, e sabe, a gente pode ter um equívoco de amar, servir a obra dEle, do que amar a Ele. Percebe a diferença? Eu quero tanto agradar a Deus, Senhor, o que eu posso fazer? E eu começo a fazer muitas coisas, começo a me envolver com muitas coisas, é perigoso isso. Nós como pastores, então, que perigo que eu sofro com isso, porque fico agora, tempo integral, vivendo ao Senhor. Eu era um executivo de empresa e queria agradar o Senhor e buscar o Senhor, não por recurso, não, mas agora eu fico dedicado a isso, então de repente parece que eu estou entrando num risco de um automático de poder fazer as coisas, e eu tenho que estar sempre atento. Ei, para, gasta tempo com Ele, busca Ele, separa tempo com Ele. Às vezes na sua correria do dia a dia, o Senhor é bom e tudo, e começa a fazer as coisas, e trabalho e tanta coisa, agora eu tenho célula, agora eu tenho que fazer isso também, não, eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que fazer aquilo, e o Senhor é bom, eu sou crente, agora eu sou de Jesus, e começa a entrar num looping de tanta coisa, mas Ele está dizendo assim: ei, você precisa me ver, você precisa ter tempo comigo, você precisa ter uma grandeza de uma visão maior do que cair nessa correria. Sabe? E a gente pode ter um risco de a nossa paixão por Ele se misturar por aquilo que a gente faz para Ele, em vez de querer estar tempo com Ele. Tão perigoso isso. E às vezes antes nós tínhamos uma vida de oração, de jejum, de busca ao Senhor, de estar com Ele, de ler a palavra. E às vezes tantas coisas vão roubando o nosso tempo, as nossas coisas, e a gente não está mais naquele ritmo, não está mais naquela intimidade, não está mais, porque é tanta coisa. Hoje o tal do WhatsApp rouba o nosso tempo o tempo todo. Hoje o tal das redes sociais, você deixar, você fica o tempo todo e você não consegue separar tempo para estar com Ele, para buscar o Senhor. Sabe, me lembro de Apocalipse capítulo 2, quando ele vai citando um dos textos, 2:20, de 2 a 4, ele fala assim: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. É o Senhor falando às vezes para nós. Conheço, estou vendo que é um irmão dedicado. Estou vendo o amor dele por mim. Estou vendo a paixão dele por mim. Conheço o seu trabalho árduo. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Olha, gente que era extremamente envolvida, dedicada. Mas vejo que você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem se desfalecido, mas contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Será que às vezes pode acontecer isso conosco? Conheci o Senhor, fui um apaixonado por Ele, tinha experiências com Ele, de repente, eu entro num esquema de um looping, de uma correria do mundo, e estar com Ele, ver Ele, desejar Ele, de repente já não é algo que a gente tanto deseja. Perigo tão grande de muitos de nós aqui nos aproximarmos de Deus, não por querer estar com Ele, mas por querer receber algo dEle. Às vezes a gente está ali buscando algo dEle. Senhor, eu preciso da tua resposta.
Senhor, eu preciso dessa tua bênção. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha. E de repente, o mais importante não é ter uma visão dele. De repente, o mais importante é receber o que vem dele. E isso não é o desejo do Senhor. Tem que ter algo que vem à frente, estar com ele. Desejar estar com ele. E não desejar receber algo dele. E a gente começa a buscar ao Senhor com essas motivações às vezes erradas. A nossa oração, a nossa motivação está na bênção dele. E a gente ora, Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, intervém sempre para alguma coisa, em vez de dizer, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Sabe, Isaías teve essa visão. A visão de alguém que desejava por mais de Deus. Tantos outros homens da Bíblia mostram isso, e eu me impressiono de um outro grande homem da Bíblia, que é Davi. Davi, ele, num dos Salmo 42, verso 1 e 2, ele fala assim, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Olha essa oração, eu desejo. Quando é que vai ter o momento que eu vou poder estar de novo com o Senhor? Quando é que vai ser o momento que eu vou querer estar com o Senhor? Minha alma deseja ao Senhor, como a corça anseia por água. Você sabe o que é a corça? Conhece o que é esse animal, a corça? A corça é um animal, parece um veadinho. Então, é um animalzinho, pequeno, que anda no deserto. Essa corça, esse animal, ele tem uma capacidade de sentir o cheiro das águas. E porque ele sente o cheiro, vamos dizer assim, das águas, mesmo falando que a água é inodora, mas o bichinho tem essa habilidade. Tem água para o lado de lá, e ele vai então em direção a águas. E já foram vistos, esse animal, a corça, em lugares onde foram feitas tubulações de águas, submersas, assim, em lugares de desertos, assim, com tubos de água que passavam essas tubulações, e o animal, ele falando assim, tentando cavucar, porque ele sabia, tem água aqui, eu estou sentindo. E era uma tubulação que tinha. Então, já foi visto animais, a corça, fazendo isso. Então, um animal que diz assim, como a corça anseia pelas águas, ela sente o cheiro, está aqui, está mais próximo, eu desejo, eu quero, eu me esforço, eu vou cavucar, está chegando. Diz assim, Davi dizendo, a minha alma anseia por ti, Jesus. A minha alma deseja pelo Senhor. Sabe, uma paixão por Ele. Um desejo por Ele. Talvez muitos de nós temos ficado um pouco assim, estou preocupada com as bênçãos que vêm dEle. Não mais por aquilo que Ele é. E hoje o Senhor, Ele quer começar a mudar algo em nós. Davi era esse homem então que escreveu esse salmo, desesperado, querendo mais o Senhor. E Davi então apaixonado por Deus. Mas, voltando ao nosso texto aqui de Isaías viu o Senhor. O que mudou? Depois que ele teve essa visão, depois que ele teve essa experiência de ver algo tão maravilhoso, a grandeza do Senhor, o que mudou nele? O que aconteceu sobre ele, com ele? E fala que, primeira coisa, ele falou assim, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A primeira coisa foi, Senhor, olha a minha pequenez. Senhor, olha quem eu sou, não sou nada. E, Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme, olha a minha vida, eu sou impuro. Senhor, ele teve essa visão. Mas sabe, se você voltar aí no texto de Isaías capítulo 6, ele fala o seguinte, começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. Não é assim? No ano em que o rei Uzias morreu. Não está escrito aí, no ano em que o rei Uzias morreu à toa. Você já tinha ouvido falar do tal do Uzias? Conhecia esse Uzias? Um rei de Israel. Conhecia ele? Quase ninguém conhece. Por que a Bíblia colocaria a data, quando foi que Isaías teve essa experiência com o nosso rei celestial todo-poderoso? Fala que foi no ano que o rei Uzias morreu. Quem foi Uzias? Quem é esse homem? E por que está colocado aqui a história desse homem? Está citando alguém. Então, eu preciso entender, e isso vai ser algo tão importante para mim e para você, porque talvez só teremos condições de ver o nosso grande rei na hora que a gente entender algo que precisa morrer. Uzias morreu. No ano em que esse rei morreu. Quem era o Uzias? Então,
Abre tua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Vou te apresentar quem é Uzias. Já que foi nesse ano que Isaías teve essa grande experiência. Ele teve que morrer esse rei, para que então Isaías tivesse uma grande visão. Vamos conhecer quem foi Uzias? Uzias, ele é um homem que buscou a Deus e foi honrado por Deus no seu reinado. Um homem que era reconhecido como um grande rei e reinou por 52 anos. Então está aí em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Achou? 2 Crônicas 26, verso 1. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias. Virou rei. Quando? De 16 anos de idade. O rei Uzias está sendo aqui levantado como rei, com 16 anos de idade, no lugar do seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias, esse rei, tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias é um dos reis de Israel, provavelmente, só perdendo para Davi, um dos reis que mais teve vitórias para Israel. Um grande rei. Alguém que todos olhavam e falavam assim, nó, ao nosso rei. Tinha orgulho de Uzias. O cara era muito bom, um grande rei. Grandes vitórias, 52 anos reinando, buscando ao Senhor, crente demais. Então, nós temos um grande líder, um grande homem de Deus, um homem com atitude, com integridade, um homem que busca ao Senhor, um homem que tem várias vitórias, grande homem de Deus. E continua aí, está com a tua Bíblia aberta aí, verso 7 de 2 Crônicas 26. Deus o ajudou contra os filisteus. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. O cara ficou famoso, tanta gente vendo as vitórias dele de Israel, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles, olha o exército, estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Sabe? E diz então que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Sabe? Para talvez vermos ao Senhor, como Isaías viu, tem que morrer aquele que a gente põe toda a nossa esperança e a nossa confiança. Para que possa ver o grande rei dos reis, um outro rei tem que morrer. Uzias, aquele rei famoso, reconhecido. Isaías era um menino quando ele se tornou profeta em Israel. Isaías era então um jovenzinho, um profeta novo ali, que dizia o seguinte, o grande homem é Uzias, o rei. E Isaías, ele só pôde então ver o Senhor, na hora que ele falou o seguinte, não pode ter outro grande homem diante do Senhor. Tem que tirar um outro grande homem, porque só então, quando alguém é colocado como um grande, só quando esse é retirado, então aparece o Senhor. Tem que ser retirado aquele que às vezes rouba o lugar e a glória do Senhor. Tem que ser retirado aquele que às vezes rouba aquilo que tem que ser dito e glorificado apenas o Senhor. Tem que morrer um rei carnal. Tem que morrer um rei carnal para que possa nascer um rei espiritual. Tem que morrer esse rei carnal. E o que Uzias simboliza? Sabe? Alguém que começou correto. Mas você vê que depois ele demonstrou o que estava realmente no coração dele. Algo de um rei carnal que está dentro de nós tem que morrer,
para que a gente possa ver o grande rei. Esse grande Uzias aqui, algo mostrava que ele começou bem, mas ele não terminou bem, porque mostrou no seu coração o que tinha por trás. Olha de novo aqui, no início, como é que ele estava? Verso 4 de 2 Crônicas 26. Uzias fez o que o Senhor aprova, começou bem, tal como o seu pai Amazias, buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começou bem demais. Mas quando? Quando que acabou isso? Como é que foi? Até quando foi essa motivação correta? Até quando que isso foi legal? Algum momento, algo mudou ali, a motivação do coração dele não estava adequada. Então, olha o verso 15. Na versão revista e atualizada fala assim: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, diz aqui no verso 15 que até o momento em que ele se tornou poderoso, sabe, mostra que a partir de então, até que Deus já então não era mais necessário para ele. Deus já não era mais alguém que eu precisava do Senhor. Então Uzias, ele tinha ali uma dependência do Senhor. Uzias tinha buscava o Senhor, e porque buscava o Senhor o abençoava, mas até quando ele se tornou poderoso, então até esse momento, eu buscava, agora não, agora eu sou poderoso. Não, agora eu sei, agora pode deixar que eu dou conta. Não, agora eu vou sozinho, agora eu sei o que eu preciso, e então Deus não se tornou mais necessário para ele. E talvez isso seja um retrato de muitos de nós, que em algum momento da vida começamos a dizer o seguinte: não, até que está tudo bem, eu estou conseguindo, na minha força, eu estou controlando, eu estou indo bem aqui. Agora eu sei administrar, eu já me organizei, a minha vida está de alguma forma controlada. Então, sabe, um perigo daqueles que às vezes até buscam o Senhor também para conquistar as coisas. Não, vou buscar o Senhor. Busquei o Senhor, e eu estou necessitando dEle, eu preciso dEle. Senhor, vem. E aí, quando o Senhor vier, quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me der o que eu necessito, então, até esse momento, maravilha. Uzias era esse, que buscava, necessitando de algo, teria algo, e porque recebia algo do Senhor, mas quando ele recebeu, pronto, de repente, parece que algo mudou no coração dele. Passou a ficar independente. Me tornei poderoso, agora eu consegui o que eu preciso. E Uzias, então, em dado momento, ele passa a ser esse homem que não mais depende do Senhor. Que perigo isso para muitos de nós. Que perigo de nós batalharmos, conseguirmos as conquistas, conseguirmos o que a gente necessita, e quando eu consigo, eu digo assim: não, beleza, agora é comigo, agora eu deixo que eu vou, agora eu vou conseguir. Sabe, isso é perigoso demais, porque foi assim a queda de Uzias. Foi assim esse homem que, no seu coração, quando ele escolheu confiar mais então no que ele tinha conquistado e não mais olhar para o Senhor, até que ele se tornou poderoso, perdeu então. Foi ali começou o início da queda de Uzias. Ali começou então, que perigo às vezes há muitos de nós que estamos acostumados com o Senhor, e ao longo dos anos vamos tendo experiências com Ele, e de repente eu quero buscar o que Ele pode fazer por mim. Que perigo às vezes se alguém vai liderar uma célula, e no início, nossa Senhor, eu preciso do Senhor, nossa Senhor, me abençoa, eu não sei como é que está esse estudo e tudo, mas depois de alguns anos eu já sei como é que faz. Está tranquilo, pode deixar comigo. Que perigo é você, às vezes, querer dar um aconselhamento, querer ajudar alguma coisa no seu trabalho, fazer alguma coisa que no início, como é que eu vou fazer? E depende, clama do Senhor, mas depois já pega experiência no trabalho, já sabe como resolver as coisas, e vai, não, aqui está tranquilo. De repente, o Senhor não é mais necessário, eu dou conta, eu já sei, meu conhecimento, a minha capacidade, a minha liderança, a minha influência, a minha experiência, eu não preciso mais, pode deixar que agora já sei. Sabe, uma autossuficiência. Que perigo. Uzias foi ali o início da queda dele. No início, ele viu o Senhor, ele desejava, ele era um grande rei, porque buscou o Senhor, e fala que porque ele buscou o Senhor, então o Senhor esteve com ele. Mas até quando um momento que fala assim, não, agora eu vou, agora eu sei. Que perigo. Sabe o que aconteceu com Uzias? Olha aí, continuação, verso 16 de 2 Crônicas 26. Fala assim: mas quando ele se havia tornado poderoso,
o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu. Verso 16 de 2 Crônicas, capítulo 26. O seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não era papel dele, não poderia entrar num local para trazer incenso e adoração, isso era apenas para os sacerdotes. E ele então faz aquilo que é autossuficiência, ele representa a nossa autossuficiência, ele representa, não, deixa que eu faço, deixa que eu sei fazer. Eu vou fazer, precisa levar lá, não tem um sacerdote aqui não, deixa que eu faço aqui também. Ele faz coisas que não era permitido, não era papel dele, não era responsabilidade dele, nem era instrução do Senhor para poder fazer aquilo. Então, ele representa essa autossuficiência como alguém que sabe fazer sem precisar de Deus. E às vezes muitos de nós temos vivido às vezes de uma forma assim. Sua vida só vai entrar numa nova dimensão quando você ver ou fizer Uzias que está no seu coração morrer. Isaías só teve uma grande experiência com o Senhor quando Uzias morreu. Talvez coisas novas serão liberadas sobre a sua vida quando esse Uzias, esse outro rei que está no nosso coração morrer. Precisamos fazer morrer um rei carnal para poder nascer o rei espiritual. Precisamos poder dizer não a alguma coisa que às vezes rouba o lugar do Senhor, para só então ele vir, ele ser revelado, ele ser engrandecido e as coisas serem liberadas sobre a nossa vida. Sabe como é que Uzias morreu? Olha a história aqui, verso 18, de 2 Crônicas 26. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometestes uma transgressão, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Não devia, não era papel dele, era só para os sacerdotes. E tinha então na mão um incensário. Indignando-se ele, Uzias, pôs contra os sacerdotes, dizendo assim: que absurdo, eu dou conta, eu faço. Nasceu-lhe lepra na testa. Perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, porque era sinal de maldição. E apressadamente então o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. Sabe, Uzias não morreu de uma vez só. Não foi de repente. Aos poucos, foram anos ali, em que ele foi lutando, e aos poucos, da mesma forma, nós vamos tendo um grande perigo de ir perdendo a dependência do Senhor. Aos poucos, eu posso começar a ter uma habilidade, saber falar, saber liderar, saber influenciar. Aos poucos, eu posso saber lidar no meu trabalho, saber resolver alguma situação, sabe? Aos poucos, Urias foi morrendo. Lepra nasceu na sua testa, porque fez algo que não devia. Que perigo muitos de nós, às vezes, vivermos numa independência onde não é de uma hora para outra, é aos poucos. Aos poucos eu vou perdendo uma paixão pelo Senhor. Aos poucos eu vou perdendo um desejo por estar com Ele, e não para receber as bênçãos dEle. Que perigo! E Uzias, então, teve essa sua atitude de uma independência. Nós precisamos rejeitar essa independência, rejeitar essa autossuficiência, rejeitar o fazer na sua força, ou liderar na sua força, ou buscar a Deus apenas pelo que Ele pode fazer. Nós precisamos voltar a uma intimidade com Deus. O Senhor, Ele deseja buscar essa igreja. O Senhor, Ele deseja olhar para cada um de nós e dizer: Ele está me buscando, é apaixonado por mim, deseja estar comigo. Entra no quarto em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deseja ao Senhor porque quer mais dele. Não é porque eu desejo as bênçãos dele, mas eu desejo estar com ele. Desejo intimidade com ele. O Senhor, Ele quer buscar essa igreja que deseja
estar com Ele, busca por santidade, intimidade, desejo da presença dEle. Só depois que isso acontecer, que nós vamos ter essa visão, a visão de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que foi morto aquela autossuficiência, no ano em que eu fiz morrer a minha independência, no ano em que eu disse não a essa coisa que aos poucos foi tomando um lugar e tomou o lugar do Senhor, no ano que morrer esse Uzias, eu verei o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Como que eu vi? Assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Sabe? Visões tão lindas da presença do Senhor. Visões tão grandiosas de quem é o Senhor. Experiências tão maravilhosas dele, de estar com ele, de ver coisas tão lindas. Precisa fazer o rei carnal morrer, para a gente poder ver o rei espiritual. Nesse ano em que esse rei Uzias morreu, então, ele teve essa visão. Isaías dizendo, os anjos, eles voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Um dos serafins voou até mim com uma brasa viva que havia tirado do altar, como a tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós queremos ver mais o Senhor. Queria chamar o pessoal do louvor já aqui. Sabe o que nós queremos nessa noite? Dizer, Senhor, tira esse rei Uzias que às vezes está dentro de nós. Nós queremos fazer morrer esse rei Uzias. Nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos buscar a tua face. Nós queremos presença do Senhor. Queremos algo mais. Sabe, não é daquilo que Ele pode dar, mas é dEle. Nós desejamos o Senhor. Desejamos experiências com Ele. Eu queria te convidar a ficar de pé. Sabe, o Senhor, Ele quer limpar o nosso coração. Uzias, em dado momento da vida dele, ele começou a ter uma autossuficiência. Eu dou conta. Até aqui eu precisava do Senhor, mas agora, sabe, se você está aqui, eu sei que você deseja o Senhor. Eu sei que você deseja o Senhor. Mas sabe, talvez a gente possa estar aos poucos nos tornando algum religioso. Às vezes, aos poucos, eu vou me acostumando a fazer as coisas no meu trabalho, com a minha família, com a minha célula. Era o meu braço, era a minha força. Não, agora eu sei. E aí, o que o Senhor está de hoje pedindo? Filho, volta para uma paixão, volta para buscar a minha presença, volta para estar comigo. Filho, eu estou com saudade daquele momento que você orava comigo de madrugada. Filho, eu estou com saudade daquele momento que você jejuava, não para receber uma bênção, mas jejuava porque queria mais intimidade comigo. Filho, volta para uma paixão, para estar comigo. Sabe, hoje nós queremos dizer, Senhor, nós queremos estar com o Senhor. Quero buscar ao Senhor, porque eu desejo o Senhor. Não são as tuas bênçãos, não, Senhor, eu quero fazer, nesse ano que esse rei Uzias morreu, só então Isaías teve uma visão tão linda do Senhor. Tem que morrer um rei Uzias hoje. Tem que morrer aquele que talvez impeça de você ir para níveis mais altos. Tem que morrer aquele que às vezes impede de você entrar num nível de intimidade maior e de ter experiências maiores. Às vezes é voltar para onde caiu, é voltar para buscar o Senhor, porque deseja Ele. O Senhor está chamando hoje a igreja, dizendo assim, igreja, me busca por quem eu sou, sabe, queria que a gente tivesse um louvor, adorando, buscando ao Senhor, mas um louvor de consagração, um louvor de dizer, Senhor, eu me entrego a Ti. Jesus. Pai, nós estamos aqui, apresentando a nossa vida diante do Senhor, Pai. Senhor, nós vivemos num mundo, Pai, tão agitado. Vivemos num mundo, Pai, tão atribulado, tão corrido. Tantas coisas, ó Pai, às vezes roubam a nossa paz. Tantas coisas roubam, ó Pai, a nossa quietude de estar na Tua presença. Deus, nós não queremos andar segundo, Deus, o curso desse mundo.
Nós não queremos andar, ó Pai, ó Deus, num nível, ó Deus, de atividade, de coisas que nos levam, ó Deus, a deixar a intimidade com o Senhor para segundo plano. Só, ó Deus, aqueles que buscam vida no Senhor, ó Pai, são satisfeitos, plenos. Pai, nós não queremos liderar sem depender do Senhor. Não queremos, ó Pai, trabalhar sem ouvir a Tua instrução. Não queremos, ó Pai, fazer as nossas atividades do dia a dia, Pai, sem primeiro separar aquele tempo, ó Deus, de preciosidade na Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, se em algum momento, Pai, na nossa caminhada nós fomos nos desviando daquele que é um prazer, aquilo que é o desejo do Senhor para nós, ter alegrias e prazer na Tua presença. Perdoa-se, perdoa. Nós queremos, ó Pai, Deus, como estamos cantando, recomeçar, começar, aquietando o nosso coração na Tua presença, fazendo a nossa agenda, Pai, ali, organizada com um tempo separado para o Senhor, ler a Tua palavra, tempo de oração, tempo de jejum, não para receber uma bênção, mas para estar perto do Senhor. Leva-nos a isso, ó Pai, leva-nos a isso, Senhor. Oh Deus, Pai, nós queremos ver o Senhor. Quando vermos o Senhor, ó Pai, todas as demais coisas ficarão pequenas. Há uma experiência com o Senhor, ó Pai, sobrenatural, como Isaías teve. Nós queremos, ó Pai, isso, experiências contigo. Experiências contigo, ó Deus. Ah, Deus, e nós já teremos quando, ó Pai, outras coisas que às vezes são os nossos alicerces são quebrados. Nós queremos quebrar alicerces, fazer morrer hoje aqui os Ias, ó Pai, que estão, ó Deus, ali reinando em nossos corações. Faz morrer, ó Pai, faz morrer, Senhor, em nome de Jesus, todo o egoísmo, Pai, toda a autossuficiência, Pai, toda a independência, Senhor. Nós queremos te pedir, faz morrer, ó Pai. Nós te queremos, Jesus, nós te queremos, ó Pai. O Senhor é nosso amado, nosso desejado, ó Pai. Queremos ver o Senhor, ó Pai. Oh Jesus, oh Jesus. Sabe, a palavra do Senhor continua dizendo, depois que ele viu, depois que o anjo tocou, sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. E então Isaías, ele ouviu o Senhor falando. Sabe, o Senhor vai só falar algo para nós, depois que houver arrependimento, depois que houver confissão, depois que houver ali disposição no coração de dizer, eu quero mudar, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Depois dessa atitude dele, foi que vem essa conhecida passagem da palavra de Isaías 6:8, quem enviarei? O Senhor perguntando, quem irá por nós? Então Isaías disse, Senhor, eu vou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Coisas grandes o Senhor quer fazer através da minha vida e da sua vida, mas Ele está dizendo, primeiro precisa ver o Senhor, primeiro precisa ter intimidade com Ele, primeiro precisa ter paixão por Ele, primeiro precisa dizer não à independência, não à autossuficiência. Então, quando isso vem, quando você faz morrer esses Uzias no seu coração, Ele vai perguntar para você, filho, tenho tanta coisa que eu quero realizar, tem tanta coisa que eu quero fazer, tem tanta gente que eu preciso tocar, tem tanta história que eu quero mudar, tem tanta família necessitada, filho, quem eu posso usar? Ah, se foi ajustado, calibrado o coração com o desejo de estar com Ele em primeiro lugar, Ele vai querer te usar, Ele vai querer fazer de você um instrumento precioso dele. Ele está perguntando, quem eu posso usar? Quem eu posso usar? Eu estou precisando, eu quero ver, eu quero estabelecer meu reino nessa terra. Quem? Isaías teve que ver o Senhor primeiro. Depois de ver o Senhor, intimidade com Ele, então ele foi grandemente usado. Um profeta que foi um dos principais profetas de toda a Bíblia. Visões posteriores que Isaías teve do próprio Senhor Jesus, que viria 700 anos à frente. Ele viu o Senhor. Ele foi um grande homem que usado por Deus para poder trazer revelações tão profundas e um caminho tão precioso para a história de Israel. Algo aconteceu primeiro com ele. Se arrependeu, voltou a uma intimidade, buscou ao Senhor. E o Senhor falou assim, agora filho, agora eu vou te usar.
Prepara para mistérios novos que virão para a tua vida. Prepara para coisas lindas que acontecerão através da sua vida. Prepara, filho. Tem tanta coisa que eu quero começar a te mostrar. Tem tanta coisa linda que eu quero te mostrar. Que bom, meu filho Isaías, que você está ali largando essa dependência de ficar vendo esse rei Uzias. Ele era bom mesmo, mas ele tinha que morrer para que você pudesse me ver. Hoje você está vendo o Senhor? Hoje você quer buscar o Senhor? Hoje você quer dizer sim ao Senhor? Senhor, eu estou dizendo não a essa minha independência. E sim, há uma dependência do Senhor, há uma intimidade contigo. O Senhor está te chamando, filho, então agora vamos andar em voos mais altos? Vamos andar em coisas novas? Tenho coisas novas para você, filho. Tenho sonhos mais altos para você, filho. Tenho desafios grandes para você, filho. Ele está preparando isso para você. Hoje Ele está fazendo uma limpeza nos corações aqui. Alinhando motivações corretas aqui para coisas maiores que Ele quer fazer. Você crê nisso? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Não, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos isso, Pai. Queremos ser achados fiéis, ó Pai, aqui em relação a esse chamado que o Senhor confiou a nós. Deus, saímos de uma correria, de um ativismo, ó Pai, que nos faz fazer as coisas no nosso braço forte. Achar que podemos algo e queremos voltar a esse tempo de intimidade, de desejo pelo Senhor, estar com o Senhor. Deus, eu sei que quando isso se torna a base, a motivação, o Senhor vai nos usar. O Senhor vai nos chamar para uma obra linda. O Senhor vai nos desafiar para coisas grandes como o Senhor fez com Isaías. Ah, Deus, isso será tão mais leve, será tão mais gostoso, poder assistir aquilo que o Senhor está fazendo e não mais ficar ali batalhando tanto para poder tentar algo e ao final de tanto tempo e esforço perceber que a gente não conseguiu nada porque o nosso braço não é capaz de gerar, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Deus, que ela venha achar espaço, morada, Deus, e que a cada dia possamos nos separar. Deus, amanhã, hoje, ó Pai, todos os dias, tempo com o Senhor, tempo com a Tua palavra, tempo, Pai, de paixão com o Senhor, Pai, como Pai, ali, aquele às vezes adolescente que está namorando, que toda hora quer ficar ligando para namorar, fica dizendo, como é que você vai? Tudo bem? Nós queremos ser assim, ó Pai, esses que, todo instante, ó Pai, estão ali dizendo, estou apaixonado pelo Senhor, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Queremos ser isso, ó Pai, essa igreja pura, limpa, que o Senhor vem buscar, apaixonada pelo Senhor. Leva-nos a isso, ó Pai, a sermos, ó Deus, pessoas que desejam o Senhor pelo que o Senhor é. Queremos ver o Senhor mais. Queremos te ver mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus, que você possa já sair daqui, fazendo morrer esse rei Uzias, andando cheio do Senhor, visões novas, intimidade com Ele, e Ele vai te chamar, Ele vai te convidar para coisas mais altas, Ele vai dar desafios a vocês, quem eu vou enviar? Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, apaixonadinho por Ti, Jesus, me usa, não sou mais capaz de nada, o Senhor que faz tudo. E que delícia que é uma vida com o Senhor, quando você se enche dEle. Amém? Que o Senhor te encha, te abençoe, renove a tua vida, renove a tua casa, renove os teus sonhos, renove a tua paixão, renove o teu desejo por Ele. Você possa andar em intimidade com o Senhor dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço ao seu irmão, que o Senhor te leve em paz, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe, bom dia, em nome de Jesus.